Pronto, tá gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aí a mais uma aula de Direito do Trabalho 1 da Unifacol e hoje o tema é estabilidade provisória. Então, o que eu quero passar para vocês inicialmente, entender um pouco do que é essa estabilidade provisória, né, na esfera juslaboral, no direito do trabalho propriamente dito. Aí eu trouxe todo o arcabouço normativo e jurisprudencial para vocês, tá? Tudo o que eu podia trazer de estabilidade provisória acerca dos fundamentos jurídicos necessários para que vocês possam estudar. Está aí no material, bem resumido, tá? E aí eu vou explicar ponto por ponto desse material que eu trouxe para vocês, trazendo alguns aspectos práticos, né? Trazendo um pouco para o nosso dia a dia do direito do trabalho, né, nas varas do trabalho, nas ações que a gente propõe na vara do trabalho, tá, por aí afora. Então, vamos entender primeiro o que seria essa estabilidade provisória. Existem alguns empregados que exercem uma função de representação. Às vezes eles são separados, às vezes eles são eleitos, tá? Para exercer uma função de representação de uma categoria, uma representação de uma maioria dentro da empresa, de empregados, e para que essa função de representação ela seja exercida com maestria, ela seja exercida com autonomia, né? Sem medo de represálias, sem medo de retaliações por parte do empregador, se concede pela legislação uma proteção a esse empregado. Às vezes, não é só uma função de representação, mas é uma questão biológica, é uma questão, né, de um acidente de trabalho, de uma gravidez, né, que faz com que aquele empregado esteja fragilizado naquele momento, e precisa de uma certa proteção para que ele também não possa ser demitido, para que também ele não possa ser dispensado de forma arbitrária. Se concede a esse tipo de empregado o manto da estabilidade provisória, que é uma proteção que será dada a esses empregados, tá certo? Para que eles possam exercer a sua função de representação com autonomia, né? Essa função de representação sem medo de represálias, ou que eles possam passar por esse momento difícil da vida, como no caso da gravidez ou de um acidente de trabalho, sem ter medo de ser demitido sem justa causa, sem ter medo de ser demitido arbitrariamente pelo seu empregador. Então, a estabilidade provisória concede a possibilidade ao empregado de não ser demitido durante o exercício dessas funções, durante o período de gravidez ou durante o período de acidente, né, de gozo de auxílio-doença e até um período posterior a esse gozo de auxílio-doença. Então, é proteção. Estabilidade provisória é proteção. Proteção contra quê? Contra demissão arbitrária, ou demissão sem justa causa, contra demissão arbitrária ou demissão sem justa causa, tá certo? Então, isso aí é o efeito jurídico. Pode sim, Josi. Vou explicar lá na frente que, havendo o cometimento de falta grave, é possível que haja a demissão, desde que se observe os parâmetros e os limites estabelecidos na legislação. Então, vou explicar como é que isso acontece, tá? Então, cada ponto vai ter a sua especificidade. Como é que eu vou demitir esse cara que, durante o período estabilitário, cometeu falta grave? Então, daqui a pouco a gente vai trabalhar esse ponto. Então, quais são os efeitos jurídicos dessa proteção? Os efeitos práticos na realidade. O que é que pode o empregado fazer? Matheus está dizendo que tem alguém com o ventilador ligado. Eu não estou escutando não, Matheus. É o teu.
Ah, então deve ser o meu. Mas se desligar, não vou conseguir. Não vai acontecer nada. Liga lá. Olha Tá muito quente. Tá muito quente. Matheus, era eu, Matheus. Já mandei desligar. Minha esposa tá dando um auxílio aqui. Obrigado, amor. Por nada. E aí, veja só. Quais são os efeitos práticos na realidade dessa estabilidade? Digamos que esse obreiro ele não cometeu falta grave, como Josi aí já mencionou. Não cometeu falta grave. Mas o seu empregador inventou de demiti-lo. Demitiu injustamente, demitiu, né, de forma arbitrária. Esse empregado ele poderá manejar na Justiça do Trabalho uma reclamação trabalhista, tá? Inclusive com pedido liminar, requerendo a reintegração no emprego, uma vez que ele não poderia ter sido demitido. Veja, não é uma readmissão. Por que não é uma readmissão? Porque ele, sendo portador de estabilidade, não poderia ser demitido. O que significa dizer que ele foi demitido indevidamente. O que acontece, então, é uma reintegração. O pedido que você, como advogado, faz na reclamação trabalhista é o pedido de reintegração no emprego. Aí você pode até me questionar, Fred, o empregador só demitiu porque está insuportável a presença desse empregado no ambiente de trabalho. Só que você, como advogado, não pode pedir de imediato uma conversão do período estabilitário em indenização. Primeiro, você tem que pedir a reintegração no emprego e durante a instrução processual, né, durante o trâmite da ação, vai o juiz verificar, tá, que é desaconselhável o retorno desse empregado ao ambiente de trabalho, tendo em vista o grau de animosidade entre empregado e empregador. O ambiente de trabalho não sustenta mais esse empregado. Então, o que acontece? Acontece que eu posso fazer um pedido alternativo na minha petição, dizendo o seguinte: eu vou requerer a reintegração e caso o juiz não entenda aconselhável a reintegração do obreiro ao ambiente de trabalho, aí eu faço um pedido alternativo. Vou requerer que esse período que ele tinha de estabilidade, que a lei concede a ele, tá, seja convertido em indenização. E aí, se ele tivesse faltando aí um ano, né, ainda de estabilidade, e foi demitido faltando aí um ano ainda para terminar a estabilidade, esse um ano que ele teria direito de receber salário, depósito fundiário, depósito previdenciário, será convertido aí em indenização. Ele receberá os salários correspondentes ao período de estabilidade e os depósitos fundiários, né, que deveriam ocorrer durante esse período. Há uma conversão desse período em indenização. Mas isso é um pedido alternativo, tá? Então, o advogado também tem a prerrogativa, pelo artigo 659, inciso 10 da CLT, de pedir isso através de medida liminar. Então, liminarmente, ele requer ao juiz uma tutela de urgência para que o juiz, né, conceda, antes mesmo de dar uma sentença, a reintegração desse obreiro, provando o trabalhador que é portador de estabilidade provisória e que sofreu uma demissão arbitrária ou sem justa causa. Depois a gente vai fazer aí essa diferenciação. Ok? Então, parte do pressuposto que esse é o efeito prático, tá? Ou seja, diante de uma demissão arbitrária ou sem justa causa, o empregado poderá, na Justiça do Trabalho, reverter essa demissão indevida. Aí ele volta a trabalhar, ele é reintegrado
ou se converte o período estabilitário em indenização. Ok, meu povo? Esse é o primeiro tópico. Essa introdução eu queria fazer para que vocês entendessem o que seria a estabilidade provisória. E aí a gente vai falar especificamente do primeiro tópico aqui, que é o dirigente sindical. Vossas Excelências, se quiserem interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Pode abrir o microfone ou fazer a pergunta no chat, que eu respondo para vocês. O primeiro caso aí de estabilidade provisória que eu quero trabalhar com Vossas Excelências é o caso do dirigente sindical. Quem é o dirigente sindical? É o empregado que foi eleito pela categoria, certo? Para ficar de frente nas negociações coletivas. É ele quem vai, né, providenciar as tratativas com o sindicato contrário, tá? O dirigente sindical é aquele que vai ser o empregado cabuloso, o empregado que vai estar na linha de frente, lutando por melhores condições de trabalho para a categoria da qual ele faz parte. Então, para isso, ele é eleito. Ele é eleito para ser a voz da categoria perante a categoria contrária, a categoria dos empregadores. Então, esse dirigente sindical, para exercer esse munus, para exercer essa função com autonomia, sem medo de represálias ou de retaliações, ele precisa da proteção da estabilidade provisória. A estabilidade provisória, tá, vai ser concedida nos termos da lei para esse dirigente sindical, que está aí no artigo 543, parágrafo 3º da CLT e no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, tá? Então, qual é o marco inicial dessa estabilidade provisória desse obreiro? A partir do momento que ele registra a sua candidatura. A partir do registro da sua candidatura e, se eleito, perdurará até 1 ano após o final do mandato. O mandato de um dirigente sindical é de 3 anos. Então, esse dirigente sindical ele poderá ficar aí 4 anos como portador de estabilidade provisória. Então, ele registra a candidatura, já tem aí a proteção da lei, já tem a estabilidade provisória, e se ele for eleito, passa 3 anos de mandato, portador de estabilidade provisória, e mais 1 ano aí após o fim do mandato, com essa estabilidade garantida. Tranquilo, meu povo? O que significa dizer que esse cara não pode ser demitido, ele só pode ser demitido sem justa causa ou arbitrariamente. Ele só pode ser demitido se ele cometer falta grave, devidamente apurada por inquérito, após o trânsito em julgado desta ação. Josi perguntou, mas ele pode, deixa eu ver aqui, mas ele pode sair do cargo se apurado alguma irregularidade. Pronto, é isso que eu vou explicar agora. Preste atenção. Como é o procedimento para demitir o dirigente sindical? Caso ele cometa falta grave, o empregador ele tem que obedecer o seguinte critério. A partir do momento que o empregador toma conhecimento da falta grave praticada pelo obreiro, ele tem que suspender o contrato de trabalho. Veja só como tem que proceder esse empregador. Ele suspende o contrato de trabalho do obreiro. Lembre-se das nossas aulas passadas. Suspensão do contrato de trabalho significa dizer que esse trabalhador nem vai receber, nem vai contar tempo de serviço e nem vai ter recolhimento fundiário. Isso é suspensão. Suspensão do contrato de trabalho é o pesadelo de todo empregado. O cara não trabalha, mas também não recebe, não conta tempo de serviço e não tem recolhimento fundiário. Então, suspende o contrato de trabalho desse empregado e o empregador tem um prazo de até 30 dias para ajuizar uma ação chamada de inquérito para apuração da falta grave, que é uma ação que tramitará na Justiça do Trabalho, é de competência da Justiça do Trabalho. Veja, o empregador, diante do dirigente sindical, ele não poderá demitir de imediato, mesmo que haja falta grave. Ele tem que
ingressar com essa ação, suspender o contrato de trabalho, propõe o inquérito. Esse nome inquérito é o nome da ação, tá? Embora tenha o nome inquérito, mas é uma ação que é proposta na Justiça do Trabalho. Ele propõe uma ação, é uma ação de rito especial, eu posso arrolar até 6 testemunhas para essa ação, tá bom? É uma ação de rito especial e é o juiz quem vai avaliar as provas e dizer se houve realmente falta grave ou não. Então, na realidade, quem demite não é o empregador. Quem demite é o juiz, em tese, que avalia as provas trazidas aos autos e verifica que o empregado ele realmente cometeu a falta grave. Se o juiz entender que realmente o empregado realizou a falta grave, aí a data da demissão desse obreiro será retroativa à data da suspensão do contrato de trabalho. Então, mesmo que a sentença transitada em julgado tenha sido lá na frente, mas ela terá efeitos retroativos, ex tunc. Eles vão retroagir a data da suspensão para ser determinada a data da demissão desse obreiro. Caso não se verifique que houve a falta grave, também terá efeitos retroativos. Todavia, esses efeitos retroativos vai ser para pagar tudo que esse obreiro teria direito, durante esse período de suspensão. Todos os salários e vantagens que, porventura, a categoria dele auferiu durante esse período aí de suspensão do contrato de trabalho. Então, veja, Josi, como é que o empregador tem que proceder a partir do momento em que o empregado que é dirigente sindical, que é eleito dirigente sindical, ele vai fazer para demitir esse empregado. Então, o procedimento não é tão simples. Então, esse é um primeiro tópico para que a gente possa avaliar aí. Outra questão interessante que eu coloquei para vocês no material aí é a súmula 369. Eu não vou ver tudo da súmula 369, eu quero apenas aqui citar 2 itens desta súmula, que são aqueles que são mais corriqueiros em prova, que é o item 2 e o item 5, ou o inciso 2 e o inciso 5 da súmula 369 do TST. Vamos aqui imaginar que eu sou dirigente sindical, que eu sou do sindicato dos professores de Vitória de Santo Antão. Faço parte do sindicato dos professores de Vitória de Santo Antão. Então, dentro de uma circunscrição municipal, eu só posso ter um sindicato que represente os professores aqui em Vitória. Princípio da unicidade sindical. Tá? O regimento interno do meu sindicato, ele diz que eu posso ter até 10 dirigentes sindicais. Então, o Sindicato dos Professores de Vitória de Santo Antão, pelo princípio da liberdade e pelo princípio da autonomia sindical, eles podem sim estabelecer, mediante seu regimento interno, um número aí X de dirigentes sindicais. Tá? Lembrando que tanto dirigentes sindicais quanto os seus suplentes têm direito à estabilidade provisória. Tanto dirigentes sindicais quanto os seus suplentes têm direito à estabilidade provisória. Dirigentes sindicais e suplentes. Dirigentes sindicais e suplentes. Dirigentes sindicais e suplentes têm direito. Josi, vou tentar descomplicar, tá? Presta atenção que eu vou por partes, feito Jack o Estripador. Presta atenção. O meu sindicato estabeleceu aí que eu tenho a possibilidade de ter 10 dirigentes sindicais, 10 dirigentes e 10 suplentes. A pergunta de prova é, isso pode acontecer? Pode. Qual é o fundamento? Princípio da autonomia e da liberdade sindical. Tá? Isso aí já responde a nossa questão. Segundo, todos os 10, eles terão direito à estabilidade provisória, todos os 10 dirigentes e os seus suplentes terão direito à estabilidade provisória? Resposta, não, tá? Por causa da limitação imposta pela súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho, item 2,
que vai limitar até 7 dirigentes e 7 suplentes. E vou explicar por quê. Então, na base, né, na circunscrição de base territorial de um município, somente 7 dirigentes e 7 suplentes terão direito à estabilidade provisória, mesmo que eu tenha mais dirigentes, mesmo que eu tenha mais suplentes, por determinação do meu regimento interno, apenas 7 poderão, né, gozar da estabilidade provisória. E aí, isso aí, meu povo, né, vou explicar por quê. A estabilidade provisória não é uma prerrogativa do empregado que é dirigente sindical, não é uma proteção do emprego do dirigente sindical, tá? A estabilidade provisória é uma proteção da categoria, porque aquele dirigente sindical é quem vai brigar pelos direitos da categoria, é quem vai ser a voz ativa da categoria junto ao outro sindicato. Então, parte do pressuposto que se eu estou protegendo o emprego do dirigente sindical, eu estou protegendo toda a categoria, tá certo? Toda a categoria. Se eu coloco a possibilidade de todos os dirigentes sindicais de um sindicato e todos os seus suplentes possam ter estabilidade provisória, aí eu esvazio a natureza jurídica do Instituto. Então, o Instituto deixa de ser uma proteção da categoria e passa a ser uma proteção do emprego. E aí a grande maioria dos sindicatos botam sem número aí de dirigentes para que todos eles possam ter estabilidade provisória. Aí a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu o limite, apenas 7. 7 dirigentes e 7 suplentes, 7 dirigentes e 7 suplentes poderão gozar da estabilidade provisória. Perfeito, meu povo. Josi, ficou mais tranquilo aí depois que eu expliquei a natureza jurídica? Tá mais sossegado? Beleza. Tranquilo. Vamos agora para o item 5. O item 5 ele é interessante porque existe em todo canto aquele chamado ninja, né? O que é o ninja? É o espertão, né? Aquele que quer auferir vantagem de todo jeito. Digamos que esse ninja, ele está no período do aviso prévio, tá? No período do aviso prévio. Qual é o período do aviso prévio? A partir da comunicação, 30 dias. O aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou indenizado, tá? Mas o período do aviso prévio é de 30 dias. Digamos que esse empregado está no período do aviso prévio. E no curso desse período, esse empregado registra sua candidatura como dirigente sindical e é eleito durante o período do aviso prévio. A pergunta é, esse empregado, ele manterá o seu emprego porque registrou a sua candidatura e foi eleito no curso do aviso prévio? Sim ou não? Né? Veja, ele já estava no curso do aviso prévio quando registrou a sua candidatura e foi eleito. Ele será portador de estabilidade provisória? Resposta, não. O item 5 tem o seguinte texto. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Então, já fica aí para vocês a dica. E caiu já muito isso aí na prova da OAB. O empregado que registra sua candidatura no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, não, eu disse não terá direito à estabilidade provisória. É o ninja, né? Vou aqui. É provável, Josi, que seja questão da nossa prova. Eu gosto muito de trazer para vocês o entendimento jurisprudencial, né? Geralmente é esquecido pelos alunos o estudo de súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. E elas são importantíssimas, preponderantes nas provas, elas caem muito.
Então, eu gosto muito de trazer as súmulas e as OJs para vocês. Então, essa questão aí é uma questão que já caiu em prova, então vocês já ficam aí ligados, porque pode lá na frente cair para vocês também. Outra coisa que é perguntado, meu povo, em prova, é sobre o delegado sindical e sobre o empregado que é membro do Conselho Fiscal dos sindicatos. Vamos explicar um pouquinho isso, tá? Quem é o dirigente sindical? Não vou falar do delegado agora, eu vou falar do dirigente. Eu disse a vocês que o dirigente sindical ele tem uma função de representação. É ele quem vai ficar de frente das negociações coletivas. É ele quem vai bater boca, é ele quem vai dizer que os empregados estão necessitando de tais e tais melhorias nas suas condições de trabalho. Então, ele tem essa função de representação, essa função de brigar pelos direitos. Então, ele vai estar na linha de frente, tá? Em contrapartida, o delegado sindical, não. O delegado sindical ele fica mais na estrutura organizacional. O delegado sindical não tem essa função de representação, tá certo? E quem é o empregado que é membro do Conselho Fiscal do sindicato? Os sindicatos eles têm três órgãos. Eu tenho a Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal. São os três órgãos que fazem o sindicato. A Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Tá? Os membros da diretoria são chamados de dirigentes sindicais. Aí os membros da diretoria e os seus suplentes, tá? Até um número de 7, até um número máximo de 7, eles são portadores de estabilidade provisória. Fazem parte da diretoria, são dirigentes sindicais. Só que quem é o membro do Conselho Fiscal? É o empregado que vai participar tão somente da atividade fiscalizatória, econômico-financeira dos sindicatos. O membro do Conselho Fiscal é aquele que vai ser responsável pela fiscalização econômico-financeira dos sindicatos. Logo, como ele tem a função somente de fiscalizar, não tem função representativa, não são portadores de estabilidade. Nem o delegado tem função representativa, logo, não vai ser portador de estabilidade, nem o empregado membro do Conselho Fiscal do sindicato, porque não tem função representativa. Fred, onde está isso? Está nas duas OJs que eu coloquei aí para vocês no material. OJ 365, o que é OJ, Fred? Orientação jurisprudencial. OJ 365 da SDI 1 do TST. Fred, o que é SDI? Seção de dissídios individuais. Por que 1? Porque a seção de dissídios individuais se subdivide em duas subseções. Subseção 1, subseção 2 do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma SDI e as decisões reiteradas, né, elas podem formular esse tipo de jurisprudência. Então, a OJ 365 da SDI 1 do TST fala do empregado membro do Conselho Fiscal, que ele não terá direito à estabilidade, e a OJ 369 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho vai falar do delegado sindical, que não terá direito à estabilidade provisória. Outra questão que é muito factível, muito comum cair em prova. Doutor Juscelio, o grau de diferenciação de OJ para a súmula de jurisprudência, não existe diferenciação. São simplesmente decisões que o Tribunal Superior do Trabalho vai emanar como parâmetro. Lembre-se que o juiz ele pode seguir aquela jurisprudência ou não, porque não é uma jurisprudência que tem cunho vinculativo, tá? Então não é uma súmula vinculante, não é uma jurisprudência vinculante, diferente do que ocorre com os incidentes de recurso repetitivo ou de assunção de competência. Esses têm um grau de repercussão geral para os tribunais trabalhistas. Esses têm um grau vinculativo.
para os tribunais trabalhistas, o que significa dizer que primeira, segunda instância e instância superior não pode julgar diferente. Logicamente, se um juiz ou um tribunal, né, julgarem diferente de súmula, de OJ, é possível que através de recurso de revista, a gente vai ver isso lá em processo do trabalho, a gente possa reformar essa decisão, tá? Através de recurso de revista. Todavia, né, nada impede que juízes e desembargadores nos tribunais julguem diferente de súmulas ou de OJs. Respondido, doutor Juscelio. Beleza? Então, vocês não precisam anotar, porque já está aí no material as duas OJs, tá certo? Agora nós vamos para o empregado eleito membro da CIPA. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente chama esse empregado, geralmente na língua comum, na língua popular, de cipeiro. O cipeiro é o empregado eleito membro da CIPA, tá certo? Então, eu vou ter cipeiros que representam os empregados e eu vou ter cipeiros que representam os empregadores. Eu vou ter cipeiros que representam os empregados e vou ter cipeiros que representam os empregadores. Então, somente os cipeiros que representam os empregados, somente os cipeiros que representam os empregados e os seus suplentes são portadores de estabilidade provisória. Imagine que eu tenho um cipeiro que está lá na minha empresa. Aí, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai estar observando se a empresa, ele vai estar vendo tudo. Se a empresa está seguindo as normas de segurança do trabalho, saúde, segurança, higiene, medicina do trabalho. Esse cara vai estar anotando tudo. Então, esse cara é aquele que chega para o empregador e diz o seguinte: Gustavo está fazendo uma pergunta. O cipeiro foi eleito, mas a empresa, pela não organização interna, não deu posse ao mesmo. Eles permanecem com a estabilidade? Sim, sim. O que é característico para a concessão da estabilidade provisória é a eleição. A partir da sua eleição, já gera estabilidade. E não da posse. Eu vou ler aqui nas terminologias do próprio ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias, que a expressão é essa, tá certo? E no próprio artigo 165 eu coloquei aí para vocês. Vejam só. Então, esse cipeiro, ele vai estar anotando tudo. Ele vai chegar para o empregador e vai dizer: empregador, é isso aqui que tem que resolver. Se não resolver, infelizmente, eu vou ter que notificar e vou pedir que haja uma fiscalização aqui na empresa. Então, veja que esse cara, ele precisa de proteção, porque ele vai ser um cara chato. O empregador não vai gostar desse abençoado, porque ele vai ter que gastar, o empregador vai ter que gastar para se adequar às regras de segurança do trabalho. Então, vamos lá. O artigo 10, inciso 2, a linha A, vai dizer o seguinte: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Olha aqui, né, doutor, foi quem que perguntou? Foi Gustavo? Foi Gustavo. Olha aqui, Gustavo. É desde o registro da candidatura. Embora não tenha sido dado posse por uma questão de desorganização, esse empregado, desde o registro da sua candidatura, já tem direito à estabilidade provisória até um ano após o final do seu mandato. Então, fica aí respondida a sua questão com o próprio texto da lei, tá? O ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é o regulamento que nos traz o esclarecimento do marco inicial da concessão da estabilidade provisória para o cipeiro. Agora, tem uma questão interessante aqui, vê só. O artigo 165, ele diz o seguinte: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs,
Veja, lembre de como eu comecei aí a explanação sobre o cipeiro. Eu vou ter empregados cipeiros que representam os empregadores e vou ter cipeiros que representam os empregados. Se porventura numa prova cai para você assim, todos os cipeiros têm direito à estabilidade provisória. Resposta, falso. Por quê? Porque somente aqueles empregados que são cipeiros e que representam os trabalhadores, que representam os empregados, é que são portadores de estabilidade provisória. Os cipeiros que representam os empregadores, as empresas, não têm estabilidade provisória, tá? Gustavo, há uma discussão até sobre isso, mas veja o que diz o artigo 65. Ele é claro. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs, os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária. E aí a gente vem com a noção. Pois é, então assim, tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que todo cipeiro ele tem direito à estabilidade. Não, ele tem que ser o cipeiro que representa. Ô, Matheus, aí eu já vou ficar te devendo, porque eu sinceramente desconheço o número em específico, tá? Aí eu vou ficar te devendo aí esse número de limite de cipeiro, tá certo? Mas essa questão ela é mais interessante com relação ao que Gustavo colocou, né? Somente os cipeiros que são representantes dos empregados é que têm direito à estabilidade. Então vamos lá. Lembre-se que são os cipeiros e os seus suplentes, tá certo? Gustavo fez outra pergunta. Vai pela quantidade de funcionários da empresa, me parece que nas NRs tem isso aí. Pois é, Gustavo. Então é possível que seja esse o critério, mas eu não sei explicar, né, para vocês especificamente. Josi fez outra pergunta. Cipeiro, Josi, é o empregado que foi eleito membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele vai ficar analisando se a empresa está dentro das determinações de segurança do trabalho. Então, ele vai ficar nessa representação, né, representando os empregados para poder analisar se a empresa está dentro desses parâmetros. Ok? A súmula 339, eu coloquei aí para vocês também, vai dizer que tanto os cipeiros quanto os seus suplentes vão ter direito à estabilidade provisória. Tanto os cipeiros quanto os seus suplentes. Aí vejam só, voltando para o artigo 65, está lá dizendo o que seria uma dispensa arbitrária. Dispensa arbitrária é aquela que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Tá certo? Então, por exemplo, motivo disciplinar são aquelas faltas graves previstas lá no artigo 482 da CLT que a gente estudou, quando falou de extinção do contrato de trabalho. Econômico ou financeiro são as questões. Gustavo está dizendo aí, Matheus, que é a NR5, a norma regulamentadora número 5, que traz aí a questão do número de funcionários que podem ser cipeiros, né, que é o número de funcionários que declina, né, que determina a quantidade de cipeiros na empresa. Não é isso, Gustavo? Beleza. Vamos para frente. E aí, meu povo, vejam só. Deixa eu trazer aqui um aspecto aqui dos motivos técnicos, tá certo? Em 2014, saiu uma decisão das SDIs, né, da SDI 1 do TST, falando especificamente sobre uma discussão acerca do cipeiro. O cipeiro, né, como a gente viu aqui, ele tem estabilidade a partir do registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Digamos que esse cipeiro estava trabalhando numa obra e a obra se findou, né? Só que ele ainda estava dentro do período de estabilidade. Ele ainda teria aí um ano de estabilidade, mas a obra acabou, tá? E esse obreiro, esse cipeiro foi dispensado,
tá? A pergunta é, essa dispensa é legal ou não? Já que ele tinha, já que ele era portador de estabilidade porque era cipeiro. Essa questão chegou no Tribunal Superior do Trabalho e foi decidida. E em 2014 se entendeu que o término da obra é um motivo técnico. O término da obra é um motivo técnico que poderá ser fundamento para a demissão do obreiro, mesmo que seja portador de estabilidade, no caso aqui do cipeiro. É como se fosse, por exemplo, a extinção da empresa. A empresa extinguiu, ela não vai mais funcionar. E os caras eles são portadores de estabilidade. Tá, eles são portadores de estabilidade, mas vão trabalhar onde? Já que a empresa extinguiu, né? Qual é o local que eles vão trabalhar? Não houve continuidade da empresa em outra localidade, percebe? Tá? E mesmo que seja em outra localidade, tem que respeitar a base territorial. Porque se eu mandar esse cara para uma base territorial diferente, como é o caso do dirigente sindical, por exemplo, ele perde o direito à estabilidade provisória. Então veja que são questões técnicas que podem resultar no fim do contrato de trabalho, mesmo que esse obreiro seja portador de estabilidade. Então, eu vou colocar para vocês aí essa matéria do Tribunal Superior do Trabalho, mostrando aí essa decisão para vocês. Vou colocar aí no Google Classroom. Tá certo, meu povo? Para vocês darem uma olhada, darem uma avaliada. Tranquilo. Vamos para a gestante agora, tá? Empregada gestante. Qual o momento de início de estabilidade provisória da gestante? É quando ela informa o empregador que está grávida ou é a partir do momento da concepção? A partir do momento em que o espermatozoide entra no óvulo. Não, Josi. Não. Josi aqui disse... Não. Josi falou aqui que era a partir do momento da informação que é dada ao empregador de que se está grávida. A partir daquele momento gera estabilidade. E não é isso. Essa é a interpretação que se faz... Pois é, Josi, eu vou explicar agora. Essa é a interpretação que se faz da lei. Mas é uma interpretação errônea, né? Não tem que ser informado não, Josi. Veja só, deixa eu ler o artigo 10, inciso 2, a linha B do ABCT. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa expressão aqui, ela dá margem a essas interpretações que, na realidade, não condizem com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que é a partir do momento da concepção, né? Tá lá, o espermatozoide entrou no óvulo, virou o zigotinho, é aquele momento do zigoto, que dá estabilidade à gestante, que dá estabilidade à empregada. A empresa é irrelevante, Josi. A empresa saber do estado gravídico da funcionária é irrelevante. Olha aí, Bianca dizendo, mas menino, mas é o que realmente tenta se passar, né, pelos RHs da vida, né? Os empregadores, né, eles dizem isso, mas na realidade não é, tá? É a partir do momento da concepção. Então, é no momento em que o espermatozoide, né, fecundou o óvulo e virou o zigoto. Naquele momento ali, nós já temos a estabilidade provisória da gestante. E vai até 5 meses após o parto. Vai até 5 meses após o parto. Professor. Espera aí, Juscelio, só um momentinho, deixa eu ver aqui o que o Josi colocou. Josi, é vivendo e aprendendo. Vai lá, Juscelio. Aconteceu comigo uma vez, eu fui demitir uma vendedora, eu era gerente de uma loja, aí fui demitir a vendedora. Sim. Aí demiti ela numa boa, fazendo a demissão. Não sabia que ela estava grávida, nada. Ela estava assinando já tudo, aí ela,
poxa, Juscelio, cara, minha vida tá tudo errado, tudo errado. Tá- Aí ela, eu com suspeita de gravidez. Aí eu, como é que é a história, menina? Muita história, peraí, deixa eu ligar É, pra. Aí eu liguei pro RH, o RH disse, ó, suspende tudo aí, Juscelio, deixa ela fazer o exame que a gente vai. Aí suspendeu a demissão dela, ela não foi demitida. Até foi demitida depois da confirmação. Ela não estava vou grávida. aproveitar que Juscelio falou isso e vou trazer uma outra colocação, já que a turma gostou do assunto, né? Bianca já colocou aí mais menino, né? Já tá o negócio já, né? Em polvorosa. Deixa eu esquentar a coisa. Ô, Juscelio, digamos que essa empregada, tá? Ela foi demitida no curso do aviso prévio. Ela engravidou no curso do aviso prévio. Então, até então, ela tinha sido demitida. Essa empregada que Juscelio falou tinha sido demitida, mas não estava grávida. Ela não deu essa informação. Mas aí, entristecida pelo momento da demissão, né, resolveu, né, extravasar com o seu namorado. E aí, e aí engravidou no curso do aviso prévio. Eu pergunto a vocês, essa gravidez no curso do aviso prévio gera estabilidade para a gestante? O que é que vocês acham? Josi que nem responde mais. Eu quero saber o que vocês acham. Bianca acha que não, Matheus disse que não deveria. Atenção! Jean disse que não. Atenção! Não, Gustavo não. Vou ler o artigo 391 A maiúsculo da CLT. Atenção. 391 A maiúsculo diz o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B, inciso 2 do artigo 10 do ADCT. Então, se a abençoada no curso do aviso prévio engravidar, ela vai ter direito à estabilidade provisória, gente. Determinação da própria CLT. Então, veja só, a CLT, eu vou explicar por que isso. Vejam só. É a ninja, né? Mesmo que tenha sido gerado no aviso prévio, Matheus. Lembre-se que o momento da estabilidade é naquele momento mesmo. Naquele momento do espermatozoide lá no óvulo. Ali gerou estabilidade, né? Então, Gustavo está dizendo que o Bolsonaro vai mudar isso aí. Mas vamos lá. Preste atenção. Preste atenção aqui comigo. Deixa eu explicar a proteção, na realidade, não é só da mãe. A proteção também é do. A proteção é do nascituro, né? Você há de convir comigo que é o momento em que essa mãe mais vai precisar do emprego. É no momento em que está grávida. Então, mesmo que seja durante o curso do aviso prévio, mesmo que seja. Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês. Depois do aviso prévio, não, Josi. Passou o aviso prévio e se aí, na análise técnica lá, o médico colocou período da concepção aproximado, aí colocou depois do período do aviso prévio, aí esse documento já extingue aí a possibilidade da estabilidade provisória, tá certo? Mas se o documento técnico do médico lá, o laudo, disser que a concepção foi durante aquele período lá do aviso prévio, ainda que indenizado, ela terá direito à estabilidade provisória. Agora preste atenção comigo. Eu acho que vocês viram isso aí com a doutora Letícia. Digamos que a empregada ela está num contrato de experiência. Vocês sabem que o contrato de experiência é aquele que vai até 90 dias. Contrato de experiência vai até 90 dias. Digamos que lá, com 30 dias de contrato de experiência, essa abençoada engravida. A pergunta é, ela vai ter direito à estabilidade provisória, sim ou não? O que é que vocês me dizem? Acho que vocês chegaram a ver isso com a doutora Letícia, viram? Pronto.
Vejam só, vai sim. Isso aí vai estar lá na súmula 244, no item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 244 vai dizer, e eu vou trazer aqui o texto para vocês, eu acho que eu tenho aqui, veja só. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Aí, veja a pergunta que eu fiz para vocês. Contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato por tempo determinado, sim ou não? Sim. Então, já caiu até na OAB essa questão. Caiu até na OAB, Matheus. Veja só. O contrato de experiência, por ser um contrato por prazo determinado, ele se aplica aqui. Então, como é um contrato de período exíguo, se mesmo que a empregada ela engravide dentro desse período de contrato de experiência, ela terá direito à estabilidade. Então, ela não poderá ser demitida, a não ser que ela cometa falta grave, tá? A não ser que ela cometa falta grave. Então, ela tem estabilidade até 5 meses depois do parto. Bianca está dizendo que já viu isso acontecer. E, gente, é factível, tá? Isso é proteção. Mas pronto, Bianca. Aí, nesse caso, falta grave, né, Bianca? Tem que demitir a abençoada. Aí, veja. Aí, você parte do pressuposto de que a proteção aí não é do emprego. A proteção aí é uma manutenção do emprego, mas visando a proteção do nascituro, do estado gravídico. É o momento que aquela mãe mais precisa do emprego, tá certo? Então, é essa a natureza jurídica do manto da estabilidade provisória. Agora, atenção, atenção, atenção. Veja que essa súmula, ela garante nos contratos por tempo determinado, não é isso? Vocês viram com Letícia o chamado contrato de trabalho temporário, não viram? O contrato de trabalho temporário, aquele previsto na Lei 6019/74, né? O contrato temporário, que ele é previsto em algumas hipóteses específicas, tá? Que está previsto nessa lei juntamente com terceirização. O contrato temporário é uma espécie de contrato por prazo determinado, sim ou não? Olha o nome do contrato. Contrato de trabalho temporário. Então, no meu entender, no entender de vocês, é um contrato por tempo determinado. Só que, ano passado, olha só, ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho julgou um tema de assunção de competência. É o tema 2, de assunção de competência. Só tem duas assunções de competência, incidentes de assunção de competência no Tribunal Superior do Trabalho. E a segunda é sobre a estabilidade da grávida no contrato de trabalho temporário. O que foi que disse o Tribunal Superior do Trabalho? O Tribunal Superior do Trabalho disse que a gestante que é engravida durante o período de contrato de trabalho temporário, lá da Lei 6019/74, não terá direito à estabilidade. Não terá direito à estabilidade. Fred, então o que acontece? Como foi julgado em tema de incidente de assunção de incompetência, todas as instâncias trabalhistas devem julgar de acordo com esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Foi uma balbúrdia, todo mundo foi contra, muita gente foi contra, foi em cima do Tribunal Superior do Trabalho, mas desde o ano passado, atenção, desde 2019, tá? As empregadas que engravidarem no curso do contrato de trabalho temporário não terão direito à estabilidade. Vou passar a matéria para vocês também, para vocês darem uma lida, tá certo? Veja que em direito do trabalho, você não fica somente... Não, na realidade, Josi, para te ser sincero, a decisão ela dá a entender de que, independentemente de que exista... Ô, Bianca, desculpa, foi Bianca que perguntou, foi? Foi Bianca. Na realidade, Bianca, a decisão ela dá a entender de que não há necessidade de que isso esteja na cláusula, tá? Dá a entender que, fazendo parte de um contrato de trabalho temporário, ela não teria direito à estabilidade.
não tem direito à estabilidade. Perfeito? Vou passar para vocês a matéria, vocês dão uma lida na decisão. Tranquilo? E veja que você não vai ficar somente na leitura, né, da CLT seca, da jurisprudência seca. Vossa Excelência vai ter que ler, inclusive, qual é o entendimento que o TST está dando sobre aquela ou outra jurisprudência, como acontece na questão do dono de obra, que vocês viram comigo, da OJ 191 do Tribunal Superior do Trabalho, tá certo? Que foi julgada lá em questão de recurso repetitivo, incidente de recurso repetitivo. Ok, meu povo? Então, eu acho que a gente já fechou aí de gestante, né? Já dá gestante, né? Mas tem uma questão aqui que é interessante sobre a gestante ainda, que é necessário ver, que é o parágrafo único do artigo 391A, que é aquele que fala do aviso prévio, a gravidez durante o aviso prévio. O parágrafo único, ele diz o seguinte: o disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Isso aqui a gente vai ter que analisar segundo os casos práticos. É muito difícil hoje, na prática, a gente ter uma guarda provisória para fins de adoção, tá? É mais fácil a gente ter a adoção propriamente dita do que uma guarda para fins de adoção, aquela chamada guarda provisória para fins de adoção. Porque a adoção hoje ela tem que respeitar a fila, né? Então, aquela questão chamada de adoção à brasileira, que era feita antigamente, né, que você sabia de uma pessoa que estava grávida e queria dar o filho, você ia lá e fazia uma guarda para depois adotar. Isso não é mais possível. Há uma necessidade de observar essa fila agora. Então é mais fácil você ter uma adoção, tá, propriamente dita, e garantir a estabilidade provisória nesse período da adoção, do que você ter uma guarda provisória para fim de adoção. Isso na prática, tá? Mas esse texto ainda está em vigência do parágrafo único, é necessário que vocês, né, se lembrem na prova, ok? Empregado que sofreu também, Débora ficar rindo aqui. Aí, veja só, o empregado que sofreu acidente de trabalho. Agora, vamos para aqui para duas hipóteses. Vamos lá, digamos que Josi tá em casa, caiu, quebrou a perna, tá? Josi tá em casa, caiu, quebrou a perna. Aí Josi, né, é segurada do INSS, paga a previdência, e aí foi pro médico, o médico aí deu aí 4 meses de molho. Então, os 15 primeiros dias, quem paga a Josi é a empresa, tá? Do 16º dia até terminar o período de 4 meses, quem paga é a Previdência. Josi entra em gozo de auxílio-doença. Josi entra em gozo de auxílio-doença. Beleza? Agora, Bianca, né, no seu trabalho, ela sofreu um acidente no trabalho. Tá? Sofreu um acidente no trabalho. Bianca vai ficar 4 meses de molho por determinação médica. Os 15 primeiros dias, quem paga a Bianca é a empresa, tá? E até terminar, do 16º dia em diante, até terminar os 4 meses, quem paga é a Previdência. Tá bom, tá bom. Traga o meu celular. E não entrou nesse. Então, levante a mão pro céu, que o seu patrão não é um patrão, não, é um paitrão, né? Foi porque você não conseguiu, foi? Então tá explicado. Mas veja só. Lembra desses dois exemplos que eu dei, tá? De Josi e de Bianca. Pergunta a vossas excelências. Passados os 4 meses, eu posso demitir Josi ou Bianca? Segura aí que eu vou ler o que está no artigo 118 da lei previdenciária, tá? Para você me responder. A lei é a 8.213/91 e está dizendo assim: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida
pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Pergunto a vocês, com a leitura do artigo 118 que eu acabei de fazer, eu posso demitir Josi ou Bianca? Ou as duas? Feito o Matheus aqui falou. O que é que vocês acham? Ou nenhuma? Matheus se decide. Josi diz que demite Bianca. Para que demitir Josi? É verdade. Veja só, nesse caso eu posso demitir Josi. Porque, veja, não as duas. Bianca sofreu um acidente de trabalho. E aí eu vou trazer aqui um detalhe técnico para vocês. Quando vocês vão dar a entrada lá no auxílio-doença, tá? Que foi verificado pela junta médica lá, que o acidente foi um acidente de trabalho, o código do auxílio-doença de Bianca é B91. E o código do auxílio-doença de Josi é B31. B91 é auxílio-doença acidentário. B31 é auxílio-doença comum. O auxílio-doença comum, que foi o que Josi quebrou a perna em casa, o auxílio-doença comum não gera direito à estabilidade. Ela vai passar os 4 meses de molho, mas assim que voltar, o empregador poderá demitir. Já a Bianca não. Como ficou estabelecido a concessão do auxílio-doença sob o código B91, que é um auxílio-doença acidentário, né? Um auxílio que partiu de um acidente de trabalho, aí ela vai gerar estabilidade. Então, depois dos 4 meses, Bianca tem até 1 ano de estabilidade, né? Uma proteção que a lei vai dar se ela sofrer acidente de trabalho ou doença ocupacional. Acidente de trabalho ou doença... Oh, amor, vai ver ali. Vê mesmo. Mas Jesus, a cunha. Professor, e se for acidente de trajeto? A medida provisória, a medida provisória, esqueci o número, não sei se foi a 905, teve uma medida provisória que caducou agora, né, e que Bolsonaro, ele não reeditou. Bolsonaro agora fez uma 955 no lugar. Aí essa medida provisória, eu acho que foi a 905. A 905, ela dizia que o acidente de trajeto não era mais acidente de trabalho, tá certo? Como caducou essa medida provisória 905, aí voltou a ser acidente de trajeto, voltou a ser acidente de trabalho, Lucélio. Então, após a caducidade aí da medida provisória, né, voltamos àquele mesmo entendimento. Quem previa que era acidente de trabalho ou acidente de trajeto era a própria lei 82.13/91, tá? Aí a medida provisória veio, inventou que era diferente, feito vocês disseram aí, né, que Bolsonaro vai tirar isso aí, mas e ele tirou essa questão do acidente de trajeto na medida provisória. Mas como caducou, a gente volta a ter acidente de trajeto como sendo um acidente de trabalho. Tá certo, Juscelio? Tá certo, doutor? Até determinação nova. Até a gente ver o que é que vamos fazer posteriormente com novas medidas provisórias. Tranquilo, meu povo? Deixa eu perguntar outra coisa. E se esse acidente foi no curso de um contrato de experiência? Com relação ao que, Bianca, especificamente? Foi um acidente durante a pandemia? Sim, Bianca, veja só. Houve uma modificação com relação a essa questão da Covid-19 ser considerado acidente de trabalho. Tá? Josi, isso aí tem uma súmula dizendo que realmente, mesmo que seja durante o período de experiência, havendo acidente, haverá aí a estabilidade provisória. Aí, deixa eu explicar aí a pergunta de Bianca, que a pergunta de Bianca ela é mais recente. Por quê? O entendimento era de que, para ser caracterizado, Bianca, doença ocupacional, tem que ter um nexo de causalidade. Isso aí é necessário. Eu tenho que demonstrar que o cara pegou a Covid-19
no exercício de sua atribuição, por determinação do empregador, foi o empregador que determinou que você continuasse trabalhando, por exemplo, tá certo? E você pegou no trabalho. A ideia é de que haja o chamado nexo de causalidade para que eu possa aplicar como doença ocupacional, percebe? Então hoje já foi definido pelo STF que ela é considerada doença ocupacional sim, tá certo? E que, agora, para ser caracterizado, Bianca, eu tenho que demonstrar esse nexo de causalidade. Ou seja, eu tenho que provar que eu peguei a Covid-19, né, no exercício das minhas funções. Eu tenho que demonstrar essa correlação para que eu possa entrar em gozo de auxílio-doença. Tranquilo? E esse gozo de auxílio-doença gerar estabilidade. Perfeito? Respondido, doutora. Yes, vamos lá. E aí, Josi, tem uma súmula que é a 378 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 378 vai dizer lá no item 3 que sim, que mesmo que seja no curso de um contrato por prazo determinado o acidente, ele gerará estabilidade de até 1 ano após a cessação do auxílio-doença. Veja que é condição sine qua non para a concessão da estabilidade, ele está em gozo de auxílio-doença, tá? Então, ele tem que estar em gozo de auxílio-doença para ter direito à estabilidade de 1 ano após o final desse auxílio-doença, que vai ser contado aí esse 1 ano de estabilidade que o empregador não poderá demiti-lo, salvo cometimento de falta grave, não é isso? Para frente. Aí, gente, os nossos 2 últimos tópicos são esses 2 empregados aí. Empregado membro do Conselho Curador do FGTS e empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Vamos entender aqui. O empregado membro do Conselho Curador do FGTS, ele tem previsão na lei do FGTS, que é a 8036/90. 8036/90, lei do FGTS, e a lei de previdência, a 8213/91, vai prever a estabilidade para o empregado que é membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Todos esses caras aqui, tá? Tanto o empregado do membro do Conselho Curador do FGTS, quanto do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? São empregados que vão representar os demais empregados, tá? Dentro desses conselhos. São conselhos de composição tripartite. O que é isso? Eu vou ter representantes dos empregados, representantes dos empregadores e representantes do poder público. Tá? Então, somente o representante dos empregados é que vai ter direito a essa estabilidade provisória. Aí, essa estabilidade provisória, ela vai ter um marco inicial. Quando é o marco inicial? Do momento da nomeação até 1 ano após o final do mandato. Do momento da nomeação até 1 ano após o final do mandato. Então, qual a diferença, Fred, de um por outro? É que se um cometer falta grave, a sua demissão será feita por procedimento administrativo e o outro por procedimento judicial, que foi o inquérito que eu acabei de falar no início da aula. Então, veja, quando eu falar de empregado membro do Conselho Curador do FGTS, ele pode ser demitido se ele cometer falta grave, mas quem apura essa falta grave dele é o sindicato. Então, é um procedimento administrativo quem vai ser resultante da demissão desse empregado, tá? Então, é o sindicato da sua categoria que vai ser o responsável por sua demissão. Um procedimento administrativo, dado a ele a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, tá? Agora, no caso do empregado que foi eleito membro do Conselho Nacional de Previdência Social, a demissão dele já não é um procedimento administrativo. Se ele comete falta grave, ele será demitido por inquérito para apuração da falta grave, que foi aquele que eu disse para vocês com relação ao dirigente sindical, tá certo? Então, essa diferença já vi cair em prova, confunde muito, tá? E é só lembrar que quando eu falar de FGTS, a demissão desse empregado estável
porque faz parte do Conselho Curador do FGTS, é por procedimento administrativo. Já o outro, o empregado eleito do Conselho Nacional de Previdência Social, é demitido por processo judicial. Inquérito para apuração da falta grave. Inquérito para apuração da falta grave. Ação na Justiça do Trabalho. Pessoal, o que é que vocês acharam dessas informações que eu trouxe para Vossas Excelências hoje? Foram válidas? Me digam aí as vossas impressões. Eu acho que vocês gostaram principalmente da questão da gestante, não foi? Boa, gente, boa. Adorei a participação de vocês, gente. Graças a Deus, não é toda a turma, nós estamos com 8 alunos só na aula, mas só de vocês estarem participando, estarem comigo até o final da aula, isso para mim é extremamente importante. Agradeço, gente, as manifestações de vocês aí no chat, né, durante toda a aula e aqui no finalzinho da aula. Eu quero dizer que para mim foi extraordinário estar com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Bianca, resenha. Continue, gente. Continuem lendo o material e assistam a aula que eu coloquei para vocês de remuneração e salário. Por favor. Que vocês tenham uma semana abençoada, né? Ótimas aulas aí para vocês. E semana que vem a gente vai tentar aí fazer uma mistura aí de férias e jornada de trabalho, para a gente terminar o nosso assunto, para já marcar a prova de vocês. Vai ser no mesmo esquema a prova, viu, gente? 2 questões discursivas aí, tranquilos para vocês. Eu que agradeço. Gente, tudo de bom. Vou interromper a nossa gravação e vou me despedir. Deus abençoe. Tudo de bom. Até a próxima semana.